para falar sobre mais uma tendência na gestão da cadeia de suprimentos, que é a logística global. Então, o nosso encontro tem esse enfoque de trabalhar aspectos dessa tendência, né? Que, mais do que tudo, é um passo comum, né? Dentro da cadeia de qualquer organização, né? Onde qualquer organização deseja chegar, que é de expandir as suas fronteiras do mercado interno e passar, então, a trabalhar no mercado internacional. Então, essa é uma tendência, né, da gestão da cadeia de suprimentos, e ela traz, evidentemente, os desafios. Talvez nós aqui nesse tempo pós-pandêmico aí, né, tempo de enfrentamento dessa pandemia da coronavírus, ou do coronavírus, né, da Covid-19, vivemos aí tempos onde os desafios da cadeia de suprimentos de uma maneira globalizada foram mais perceptíveis em alguns setores. Então, para o consumidor, para o cliente, é muito comum hoje a gente pegar qualquer produto, alimento, serviço, qualquer material, a gente dá uma olhada onde foi feito, de onde vem o insumo, e a gente se depara com, muitas vezes, muitos países diferentes dentro de um processo. Então, hoje, isso é muito comum dentro da percepção assim, de um cliente de uma maneira geral. E faz parte dessa ideia da logística global. Nós temos aí esses enfrentamentos. E os grandes desafios da logística global justamente são de atender, não é, um cliente distante, atender um cliente de outro país, de outra língua, de outra cultura, com uma qualidade excepcional, com rapidez, com velocidade, né, com dinâmica. E esses são desafios pontuais da logística global. Nosso objetivo aqui é, inclusive, trabalhar, só para que fique claro, dois exemplos interessantes de cases de empresas que são globais, que têm desafios logísticos globais, estão ao redor do mundo. Então, a gente vai pegar 3 exemplos aqui, e eu queria destacar alguns conceitos da logística global aplicado a essas empresas. Então, a gente vai destacar 2 cases aqui. Um case da 3M e um case baseado aí nas cadeias de fast food, né? Nas empresas aí como McDonald's. Então, a gente vai pensar um pouquinho nesses cases práticos aqui para aplicar este nosso ponto aqui, que é a logística global. O conceito, então, de logística global, né, faz com que a logística global seja uma das melhores maneiras de diminuir custo por unidade e os orçamentos a respeito dos recursos. O desafio vem em estabelecer relacionamento com parceiro internacional ou construir uma organização global de vendas. Então, a logística global faz com que, na produção do produto, no engajamento, na transformação, na matéria que vem, no insumo que vem, a gente consegue diminuir os custos, por incrível que pareça, consegue reduzir orçamento. E o grande desafio vem do seguinte, de conseguir essas parcerias internacionais ou de construir uma organização global que tem impacto de vendas em todo o mundo. Nós, no início da pandemia, a gente verificou, dentre outros produtos, a gente vai citar aqui algumas empresas brasileiras, só para esse aspecto dessa questão do desafio. A CIMED, por exemplo, empresa brasileira de medicamentos e fármacos aqui do Brasil. Faz lá o glorioso Cimegrip. Um dos insumos, né, do Cimegrip, que é o paracetamol, ela não comprava, não tinha paracetamol aqui do Brasil. Ela comprava da China, justamente de um produtor, um parceiro da cidade de Wuhan, onde teve aí
o início da pandemia da coronavírus. Logo, o preço do Cinegripe disparou, né, no início da pandemia, a produção ela ficou comprometida. Então, só para ilustrar que a pandemia nos revelou que é preciso buscar mais parceiros, é preciso, muitas vezes, olhar para mercados internos, né? Então, esse efeito ainda da logística global e como a pandemia trouxe aí novos direcionamentos, eles ainda estão sendo apurados. A gente ainda está sentindo isso. Mas a gente vê uma sinalização, uma retomada mais segura, alguns tipos de investimentos em mercados mais próximos, em mercados internos, e, sobretudo, o crescimento de uma perspectiva de incentivo aí a toda a cadeia produtiva. Como eu falei aqui no início, queridos logísticos, 2 exemplos aqui interessantes de construção de organizações globais. E eu cito a 3M e uma política muito importante que a 3M tem desde do seu crescimento global. Né? A 3M tem algo que se chama 15%. E ela incentiva todo funcionário da sua rede global a reservar 15% do seu tempo para pensar em soluções, para pensar em coisas novas, para pensar e ter curiosidade. Então, muito interessante esse aspecto. Quero aqui compartilhar como esse reflexo de construir uma organização global tem um impacto prático na construção dos seus produtos, né? Tem, assim, essa realidade prática. A inovação é aquilo que faz a gente fazer a diferença no mercado. Colaboração é fundamental para a sobrevivência, especialmente para a inovação. Inovação com colaboração é o resultado que a gente tem conseguido ter. A gente sempre trabalha muito aqui dentro com a voz do cliente. Tem uma coisa que eu aprendi, né, trabalhando com inovação. Empresas inovadoras atraem empresas inovadoras. Como que a 3M ajuda? Com o desenvolvimento de tecnologias e processos, tecnologias para o produto, processos na fábrica. E nos últimos anos, em processos de logística, inclusive com compartilhamento da cultura de inovação. Então ela é proativa porque ela está aqui sempre oferecendo uma solução, ela nos ajuda a encontrar soluções que às vezes a gente está procurando e a gente não consegue enxergar. É uma busca diária para que a gente faça o novo, traga o novo. A gente entende que é o que vai garantir que a gente ajude nossos clientes a vencer e daí naturalmente a gente também seja uma empresa bem-sucedida. A colaboração ela existe para todos os tipos de clientes. O desenvolvimento da inovação está em ouvir. Todas as vezes que a empresa ela procura desenvolver algum produto, nós como formadores de opinião, nós somos muito consultados. A 3M foi o primeiro fornecedor da Fiat a se instalar dentro da Fiat, né, para poder estar aqui dentro nos ajudando com soluções diferentes, soluções inovadoras. O CTC, o Centro Técnico para Cliente, ele funciona praticamente como um showroom, onde ele pode ver operando e conhecer e manipular todos os nossos produtos. Eu acho que o CTC é uma coisa de outro mundo, né? Porque a estrutura que existe aqui, a forma com que nós somos acolhidos aqui. Anualmente, a gente recebe mais de 7.000 clientes, parceiros, estudantes para conhecer as possibilidades que a 3M oferece em termos de soluções. E independente da gente querer vender um produto nosso, mas quando a gente entende quais são os desafios que o cliente está passando e tentamos ajudá-lo a superar isso, naturalmente as inovações surgem. E na minha experiência, essa é uma mentalidade que realmente percorre a companhia. Contamos com a colaboração e inovação da 3M. Então, por favor, 3M, continue inovando. Eu sou 3M, eu sou inovação. De fato, queridos logísticos, uma das coisas que contribui para que a logística global, esse conceito, seja eficiente dentro das organizações, é justamente a inovação. A inovação é como carro-chefe de vários processos logísticos, mas também de vários processos de desenvolvimento de produtos e serviços. Então, é muito difícil pensar hoje que uma empresa possa atingir patamares globais sem que tenha um grande programa de
desenvolvimento e inovação. Provavelmente vocês já se depararam aí no mercado pandêmico com pessoas utilizando máscaras da 3M, né? Equipamentos da 3M. E como tudo isso começou? Justamente pela cultura, essa cultura de inovação, né? Lá dos funcionários. A 3M, que é uma empresa global, né? Um dos M's da 3M é Minnesota Manufacturing, né? Então, é uma empresa americana que tem uma atuação global, né? Um dos fatores importantes dentro desse processo da 3M é justamente esse pensar, né? Uma empresa que abre espaço, e aí volta aquela ideia de um bom relacionamento, né? De uma boa gestão do cliente interno. Ela abre espaço para um pensamento colaborativo de todos os funcionários. Essa ideia da inovação, né? Só para a gente poder fundamentar isso que a gente está falando, né? Um depoimento muito importante, né? De um dos gestores funcionários da 3M que desenvolveu vários produtos, porque a sua filha se tornou enfermeira nos Estados Unidos. E quando a pandemia global chegou, ele pensou, uau, minha filha, então, agora ela está na linha de frente, ela vai enfrentar esse vírus e ela precisa, então, de coisas. Então, o que eu posso fazer? E começou um grande desenvolvimento, né? Quero trazer aqui para vocês só esse depoimento bastante interessante. Infelizmente, não tem a legenda em português, por isso que eu só vou passar um trechinho, tá? Né? Desse depoimento, dessa história do desenvolvimento, né? Desse produto, pensando aí na filha. Mas depois você pode, é muito tranquilo, dá para você entender, é rápido aqui, ele não vai falar tanto, faz parte da campanha da 3M Global, então você não vai ter dificuldades aí, aquele logístico, nesse passo aqui. Deixa eu só compartilhar aqui de maneira efetiva. When my daughter became a nurse, we did not think her first challenge would be a global pandemic. She was there to be the hand the patient holds. You can't treat patients from 6 feet away. As her dad, I had to know she was protected. At 3M, we're committed to getting high-performing personal protective equipment to healthcare workers around the world, just like my daughter. Maravilha! Então, veja o que constrói uma empresa com logística global, né? Ali o depoimento é muito tranquilo de você entender, depois você pode ver depois inteiro, mas quando a filha dele se tornou enfermeira, diante da pandemia global, ele viu, ela tinha que tocar em paciente, estar próximo do paciente, estar com distanciamento, e o primeiro pensamento dele foi, eu preciso proteger minha filha. E foi desenvolver produtos, né? Então, esta é uma grande realidade. Então, a gente pode pensar nesse ponto aqui, que constrói uma empresa global, de logística global: inovação, desenvolvimento e engajamento das pessoas no processo da empresa. Quanto mais longe tiver pessoas, penso, né, a gente acredita nesse processo, se tiver pessoas longe do processo de criação, de inovação, o caminho para um sucesso global ele vai ser, com certeza, muito mais longo, muito mais desafiador, né? Quando a gente pensa nas redes globais, e aqui já para passar para o próximo case, então, pensando em rede global,
gente pode listar aqui 3 pontos de desafio, né? Nessa cadeia de suprimentos. Então, imagina, redes globais e a cadeia de suprimentos. 3 pontos. Primeiro, os mercados são heterogêneos, os produtos têm que ser adaptados e o gerenciamento é complexo. Então, quando nós pensamos numa logística global, onde a cadeia de suprimentos ela deve ser uma cadeia gerenciada com alta complexidade. Então, pessoas de países diferentes, culturas diferentes, né? Política internacional, muitos países, guerras, questão pandêmica, o controle da pandemia, então hoje é um fator. Então, países que controlam melhor a pandemia têm um gerenciamento muito mais crescente, pujante. Os países que controlam a pandemia de maneira pior, né, reflete na cadeia de suprimentos, né? Então, esse desafio é um desafio que vai, né, conforme o passar do tempo, tendo as suas alterações, né? É interessante pensar, e agora a gente vai ver um case aqui para pensar nesses desafios de redes, mas pensar no seguinte, vamos pensar aqui na rede de fast food, algo que fica claro para nós, a gente é muito próximo disso, sim, pelo menos tem visualização, consegue ver essa cadeia de alimentação de fast food. Mas os desafios que né? Então, como você vender um fast food de carne num país, por exemplo, que não come carne? Que, na verdade, isso é crime. Como trabalhar em países, por exemplo, onde produções de sumo de açúcar não vão alcançar? Né? Então, como fazer isso? Como trabalhar com gosto? Como adaptar o produto? Eu não sei se você já teve a oportunidade de pensar, vou falar aqui de refrigerante, né? Não está nos patrocinando, é só para a gente pensar em cadeia global, mas a Coca-Cola, né? Você sabe que a Coca-Cola no Brasil, ela tem um gosto diferente da Coca-Cola que se toma, por exemplo, na Europa. Lá, se a gente pensar, principalmente norte da Europa, ela é diferente o gosto. Por quê? Porque os mercados são diferentes e os produtos precisam ser adaptados. Então, como pensar? Então, olha o desafio da rede global, né? Como a Coca-Cola Company. Olha o desafio dessa rede global. Lá o gosto, né, é diferente. As pessoas elas não vão consumir o produto igual. Né? Então, sobretudo, quando a gente pensa que hoje a evolução tecnológica faz do cliente uma pessoa também que exige cada vez mais personalização. Então, cada vez mais, o cliente ele quer algo personalizado, algo que seja feito sob medida para ele, inclusive em relação a gosto, em relação ao estilo, em relação à cultura, em relação ao que ele pensa economicamente, pensa politicamente, pensa de maneira religiosa. Então, os desafios dessas redes globais são muito grandes, né? São muito impactantes. Quero compartilhar com você, então, para ilustrar, a gente fez o primeiro caso da 3M, trouxe aqui algumas ilustrações. Eu quero ilustrar também aqui com outro case aqui, trazer o case dessa cadeia de fast food, tá bom? Esse que eu vou passar é um trecho só de um documentário que tem na Netflix, que é explicando a história explicada, e vai falar de fast food. Eu vou só fazer um recorte aqui para a gente perceber a ideia do desafio da rede global, né? Nesse nosso encontro, que é encontro para falar de logística global. Os desafios de uma rede global, de pensar nesses desafios tão pujantes aí da história. A cadeia de fast food, né? Funcionada aí, veja, no mercado americano pelos veículos, né? Hoje, quando nós pensamos numa rede global e a gente precisa vencer aquelas dificuldades, imagina você ter um mercado global de alimentos, passar sua produção, né? Uma produção que era centralizada agora para uma produção global. Você tem que pensar logisticamente 4 pontos importantes aí
para que o negócio da logística global, para que essa empresa global, para que a cadeia de suprimentos tenha sucesso, que é a distância, a documentação, a diversidade cultural e a demanda de clientes. Então, globalmente, onde você estrategicamente instala seus equipamentos logísticos para suprimento em logística global? Se o seu produto, se o seu serviço, ele é globalmente diversificado, né? E interessante que, por exemplo, a distância entre Brasil e o Reino Unido, por exemplo, tem aí 8.800 quilômetros de distância. E é muito interessante que tem lá uma cadeia de alimentação no Reino Unido que compra camarão brasileiro. Então, pensa na logística para mandar o camarão, né, daqui do Brasil para essa cadeia lá na Grã-Bretanha e esse produto chegar fresco, chegar adequado, né, chegar de uma maneira que possa ser consumido. Não é também mistério que o Brasil também é grande fornecedor de várias cadeias mundiais de alimentação. O Brasil é um grande produtor de alimentos, né? Tanto os alimentos diretos como os alimentos que vão ser processados, né? Carne que vai ser processada, suco que vai entrar aí na cadeia de vários produtos, né? O suco produzido aí no Brasil, como exemplo. Então, a ideia é pensar nesses desafios. A logística global, ela necessita de cada vez mais inovação, acompanhar o mercado e vencer a pandemia. Hoje, pensamos atualmente nos protocolos de segurança dessa questão pandêmica. Nós ainda estamos globalmente combatendo a pandemia. Então, nenhum país ainda erradicou, né? Pode falar, ó, não temos mais Covid-19 no nosso país. E, certamente, isso vai demorar um certo tipo de tempo, alguns anos. De fato, a contaminação vai diminuindo, mas os riscos, até uma erradicação, até um remédio que possa combater o vírus, vão continuar existindo. Então, logística global é uma tendência da cadeia de suprimentos, deve ser encarada com dois desafios. Ou você vai utilizar de estratégias de movimentação global, fazer sua distribuição estratégica, ou a empresa é global e aí você consegue ter uma diversificação, né? Porque você vai ter pontos em várias partes do mundo, né? Traz esse aspecto aí para a logística global. Inovação, né, é sempre o carro-chefe. Se no mercado americano, talvez os automóveis impulsionaram, como a gente viu, o mercado interno de fast food, e depois externamente isso se expandiu a partir daí até os anos 80, 90, talvez hoje a gente pode dizer que a quarta revolução industrial, as novas tecnologias de inteligência artificial, internet das coisas, IoTs, né? E a velocidade da internet sejam o carro, né? Sejam aquilo que vai impulsionar o mercado. Então, as empresas elas precisam estar antenadas a que tudo isso pode oferecer para que o mercado global possa ser cada vez mais explorado, diminuindo os aspectos logísticos de custo, de investimento e melhorando o impacto que a empresa tem ao redor do globo.